Axé, meus irmãos e minhas irmãs. E nesta semana a gente vai falar de Gênese, androgenesia. Gênese é uma palavra que quer dizer a origem. Androgenesia é a origem do ser, a origem do homem. Então nosso objetivo é conseguir um esclarecimento, um olhar sobre a Gênese no foco da Umbanda, ou a Gênese umbandista. É importante que a gente tenha a nossa própria maneira de olhar para essa Gênese. Todas as religiões, desde a antiguidade, têm sua maneira de explicar a Gênese, explicar a origem de todas as coisas. Desde as religiões mais antigas, que aplicavam tudo por meio da mitologia, lendas, mitos, que vão explicar a criação. A gente pode ver isso, por exemplo, na mitologia grega, romana, egípcia, em todas elas. Podemos lembrar da mitologia Nagô-Yorubá, onde Olorum cria os orixás e o Orum. Então ele cria Oxalá, num mito que já foi contado aqui. Oxalá recebe a incumbência de criar um mundo, e daí ele dorme e se indispõe com Exu. E Ododua cria o mundo. Então Oxalá cria os homens. Isso é uma forma de explicar a Gênese. E também temos a Gênese judaico-cristã, que também é a Gênese do Islã, na qual Deus, que tem muitos nomes, é chamado de Javé, Lavé, Adonai, Elohim, El Shaddai e muitos outros nomes. Deus vai aparecer nessa tradição judaico-cristã, do qual a gente vê no Velho Testamento. Primeiro livro do Velho Testamento, que é a Gênese, cria um mundo em 7 dias. Ele cria então Adão e Eva, e a partir daí surge o mito do paraíso com a queda de Adão e Eva. Esse conto de Deus que fala da criação do mundo em 7 dias é mito. Também é um mito justamente porque não é o fato histórico e não é um mito exclusivo da cultura judaica. Esse mito é bem mais antigo do que a cultura judaica, mais antigo do que a tradição semita. Ele aparece em outras culturas, como a cultura sumeriana, a cultura babilônica, assim como muitos outros mitos da Bíblia, ou lendas da Bíblia. O dilúvio, a história de Noé e tantas outras aparecem como mitos em outras culturas. As culturas importam os mitos uma das outras, onde o grande objetivo não é encontrar a origem do fato histórico, no sentido como as coisas foram criadas, ou porque nós estamos aqui. Então isso vai na contramão daquilo que se espera quando surge a ideia do iluminismo, da Revolução Francesa, da comunidade científica, quando surgem as ideias do cientifismo, do positivismo, em que acredita-se que a ciência teria todas as respostas para as perguntas das religiões. A gente já olhou um pouco para o que são mitos. Mitos são relatos, são alegorias, são metáforas para tentar não apenas explicar, mas dar um sentido para as coisas. Então surge Allan Kardec. Ele procura ter explicações científicas para aquilo que antes era apenas mitológico. Então surge um novo olhar para a Gênese espírita. A Gênese que aparece na obra de Kardec. É uma Gênese bem interessante, que vai falar de reinos. A Gênese espírita fala de 3 reinos da natureza. Fala do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal. Então ali também existe uma Gênese, uma maneira de explicar as coisas, a maneira de Allan Kardec. Na sua Gênese, ele diz que tudo tem origem nesse reino mineral. E como tudo evolui, nós evoluímos do reino mineral para o reino vegetal, e depois do vegetal evoluímos para o reino animal, e do reino animal evoluímos para o reino hominal, do homem. O fato é que Allan Kardec tem um olhar científico para lidar com os elementos que ele tem na mão na sua época. Que a gente passa do reino mineral para o reino vegetal, imaginam que em algum momento na evolução nós fomos pedra, depois nós nos tornamos plantas, e depois nós nos tornamos animais, para depois nos tornarmos homens, para entrar nesse reino nominal. Então a pergunta é, o que nós éramos antes de tornarmos seres humanos? E essa é a pergunta que não quer calar. A outra pergunta é, qual é a origem do universo, a origem do mundo, se a questão é científica? E qual é essa Gênese científica? Seria a teoria do Big Bang, tudo teria origem nessa grande explosão. Um olhar científico. A pergunta é, antes do Big Bang, o que havia afinal, antes do Big Bang? Por que o Big Bang aconteceu? Essa explosão surgiu do nada? Então o que é pertinente à religião? Não é apenas ter o fato histórico de como as coisas acontecem, mas dar um sentido para o porquê as coisas acontecem. Então isso
é o que mais importa. O sentido de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Essa é a questão. Questão pertinente ao fato religioso, diferente do fato histórico ou fato científico. Allan Kardec faz uma colocação sobre os reinos. E será que a gente foi uma pedra? Depois será que a gente foi uma planta? Depois um animal? Antes da gente se tornar humanos? Humanos que reencarnam. O que a gente foi? Será que fomos um cavalo, um cachorro, um gato, uma cobra, um rato, uma mariposa, uma barata? O que a gente foi? Uma joaninha? Qual é a nossa relação com essas criaturas, com esses seres? Dentro da Gênese de Umbanda, a gente tem uma proposta. Isso está no livro Gênese Divina de Umbanda Sagrada. E uma parte também está no livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, ambos de Rubens Saraceni, pela editora Madras. E quando Kardec fala que passamos por 3 reinos, não quer dizer necessariamente que fomos pedra, depois plantas, animais. O que isso quer dizer então, Pedro? Quer dizer que habitamos em um reino mineral, em um reino vegetal. É uma realidade mineral. Essa é a questão. E ao evoluir, passamos para outro reino. Ele cita o reino vegetal, por exemplo, que é uma realidade vegetal. Então, não necessariamente fomos uma samambaia, não fomos necessariamente uma arruda, um guiné, não fomos necessariamente uma planta. Nós somos seres que passamos por um reino vegetal. Na obra de André Luiz, de Chico Xavier, no primeiro volume, se eu não me engano, que é o volume Nosso Lar, ele vai numa mata, numa floresta, encontrar seres da natureza. E ali, junto com aqueles seres da natureza, André Luiz, que está junto do seu orientador espiritual, eles vão recolher uma essência vegetal para curar. Então, olha só que bacana, na obra de Chico Xavier, com André Luiz, eles encontram seres da natureza. Seres da natureza não são seres humanos. Então, há uma diferenciação ali. E eu estou citando uma obra espírita porque boa parte de nós estudou a obra espírita para entender os espíritos e a mediunidade de alguma forma. Muitos de nós ficamos apegados à maneira espírita de explicar as coisas. E temos uma dificuldade de desapegar, de desvaziar o copo em relação a isso. Por isso eu falo da importância de esvaziar o copo. É preciso esvaziar o copo de tudo isso que você aprendeu até agora, do que você se apegou, para aprender um novo ensinamento, um novo olhar de ver as coisas, um olhar umbandista. Então, o que nós éramos quando passamos pelo reino vegetal? Éramos seres elementais, ou seres encantados, ou seres naturais daquele reino, não humano. Porque ainda não passamos pela experiência da carne, para a experiência de reencarnação. Então, no reino mineral, nós somos alguma forma de vida que não é humana, mas também não somos pedra, porque a pedra por si só, ela não possui uma alma, um espírito. As plantas também não possuem uma alma individual. As plantas possuem um espírito coletivo, ou seja, todas as samambaias, elas compartilham um único espírito coletivo, que é como se fosse o gênio da samambaia. A mesma coisa acontece com a jurema, com uma planta muito famosa entre nós, que é a jurema sagrada. Daí vem a ideia da planta de poder, ou seja, por trás da jurema branca, da jurema vermelha, da jurema preta, dessa árvore, dessa planta, se chama jurema, existe um espírito coletivo que anima todas as outras juremas, que é um gênio da natureza, uma mãe, essa divindade mãe jurema, que não é a cabocla jurema, mas é a mãe que habita essa planta. Então as plantas têm espírito coletivo. No reino animal das criaturas, alguma também tem um espírito coletivo, como as formigas, como as abelhas, como algumas outras criaturas nesse sentido. A nossa relação com o reino animal é uma relação de cuidar, de troca. Mas segundo a visão umbandista, as criaturas seguem uma evolução paralela com a nossa. Não trilhamos todos os mesmos caminhos evolutivos. Não é o mesmo caminho evolutivo para todos. Então aqui uma diferenciação da nossa abordagem para a abordagem de Kardec. Porque a abordagem de Kardec é a abordagem do espiritismo, um olhar espírita. É um olhar no qual tudo e todos vão se tornar espíritos, ou já passaram pela experiência de serem espíritos. O nosso olhar dentro da Umbanda é um olhar mais amplo, um olhar que diz, existe um reino mineral, existe um reino vegetal, mas não apenas esses dois, existem muitos outros reinos. Nós estudamos essa gênese, ou essa androgenesia,
por planos da vida. E cada plano da vida tem uma dimensão do reino mineral, reino vegetal e animal, tanto simplista. Então a nossa ideia é entender como é a nossa explicação da Gênesis e qual a nossa explicação umbandista. E para isso nós temos a nossa Gênesis. E vamos ver isso logo no próximo bloco. Tomar uma aguinha e a gente volta já. Axé!